Nessa quarta-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Finalizamos no dia de ontem o estudo de introdução acerca dos 39 livros do Antigo Testamento. E quero começar no dia de hoje, então, a ministrar o estudo de introdução acerca dos 27 livros do Novo Testamento. Hoje nós vamos começar transmitindo a vocês informações acerca do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Informações como, por exemplo, quem escreveu o Evangelho, para quem foi escrito o Evangelho, os principais temas abordados pelo apóstolo Mateus no Evangelho que leva o seu nome e assim por diante. Quando nós temos essas informações em nosso domínio, fica mais fácil de nós compreendermos o texto bíblico quando nós ora ou estudamos. Amém? Então esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que quando você for estudar qualquer um dos 66 livros da Bíblia Sagrada, você tendo essas informações, por mais básicas, repito, que elas possam ser, mas vão lhe ajudar, meu irmão, minha irmã, a você se contextualizar, a você ter uma melhor compreensão do texto que você ora irá estudar. Amém? Eu quero pedir uma força da tua parte, meu irmão, minha irmã. Você entra no YouTube, entra no meu canal no YouTube, melhor dizendo, certo? Valdecir de Almeida Oficial. Se inscreve no meu canal, deixa o teu like ele é muito importante porque todas as vezes que você deixa ali o teu like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e propaga o vídeo e a gente consegue chegar aí mais longe, né? A gente leva esse conteúdo para mais pessoas, certo? Também não se esqueça de ativar o sininho para que você sempre possa estar recebendo os nossos vídeos através dessa plataforma, o YouTube, certo? E também, meu irmão, minha irmã, eu peço que você compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos, amigas, familiares, colegas, enfim, pessoas que você sabe que, assim como eu e você, têm o comum interesse em estudar a palavra de Deus. Amém? Sem mais delongas, então vamos ao Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Propósito pelo qual foi escrito o Evangelho segundo Mateus: provar que Jesus é o Messias, o Rei eterno. Tá? Então aqui o primeiro dado interessante, né? O Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, vai apresentar o nosso Cristo como o Messias, como o Rei que Israel tanto esperava e almejava, melhor dizendo, era prometido esse Messias, esse Rei, nas profecias do Antigo Testamento, e então Mateus vai escrever dizendo que Cristo Jesus era o Messias, o Rei tão esperado pela descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tá? O autor, Mateus, também conhecido como Levi. Mateus ele fora um coletor de impostos a serviço do Império Romano, mas em dado momento da sua vida, este coletor de impostos, publicano, veio então a ter um encontro com Cristo que o chamou para ser um de seus discípulos, um de seus apóstolos, tá bom? Destinatário, para quem foi escrito primordialmente este evangelho, tá? De forma primordial, o evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus foi escrito para os judeus, mas obviamente também a todas as pessoas em todas as épocas do mundo, tá? Data de inscrição do livro aproximadamente entre os anos 60 e 65 depois de Cristo. Agora o panorama, ou seja, o contexto histórico, né? Mateus era um judeu, coletor de impostos, que se tornou um dos discípulos de Jesus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, por causa da ênfase que dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Então, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus
ele vai ligar o Antigo e o Novo Testamento. Mateus vai escrever dizendo, olha, o Senhor Jesus, dizendo aos judeus, né, o Senhor Jesus é o Messias, é o Rei profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Versículo-chave em Mateus está no capítulo 5, versículo 17, que diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aqui é algo interessante, né? Esse versículo aqui, certo? Alguns interpretam de forma errônea esse versículo dizendo, olha, o versículo está dizendo, nós temos que viver em conformidade com a lei de Moisés. Nós temos que, por exemplo, guardar o sábado, certo? Algumas pessoas interpretam dessa forma o versículo, dizendo eles, não está vendo que Jesus está dizendo aqui, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então aqui a exegese correta, né, a interpretação correta do texto, né, é aquilo, nós temos que sempre interpretar a Bíblia no seu contexto como um todo. Lá em Romanos, vai dizer no capítulo 3 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai ensinar que todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus, certo? Ou seja, através das obras da lei, o apóstolo Paulo vai exaustivamente nos ensinar na carta aos Romanos, certo? Carta da graça por excelência, na carta aos Romanos, que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Então, Jesus ele vem, né, para cumprir a lei e os profetas. Jesus, uma vez sendo o único a conseguir cumprir a lei e os profetas, por isso que ele vai dizer que ele não veio para abrogar, mas sim para cumprir a lei e os profetas, uma vez que ele consegue isso e vai morrer como sacrifício na cruz do Calvário, vai se oferecer ao nosso Deus como sacrifício na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados, então nós somos salvos pela graça, favor imerecido, nós somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, porque ele cumpriu, o único, né, capaz de cumprir a lei e os profetas. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, crer no seu sacrifício, será salvo. Amém? É óbvio, né? É claro que nós entendemos também que, uma vez salvo, nós devemos viver o máximo possível, né, nos esforçar para vivermos de acordo com os princípios ensinados, de acordo com as doutrinas, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Amém? Pois bem, pessoas-chave no Evangelho segundo Mateus: Jesus, Maria, José, João Batista, o profeta João Batista, os discípulos de Jesus, os líderes religiosos, Caifás, Pilatos e Maria Madalena. Lugares-chave no Evangelho de Mateus: Belém, Jerusalém, Cafarnaum, Galileia e Judeia. Características particulares desse evangelho: o livro de Mateus é repleto de expressões messiânicas. Por exemplo, filho de Davi é usado diversas vezes, e de textos do Antigo Testamento. São 53 citações e outras 76 referências do Antigo Testamento. Por quê? Exatamente pelaquilo que nós falamos no princípio do vídeo, né? Que Mateus, ele escreveu primordialmente para os judeus, para mostrar, provar para os judeus que Jesus fora o Messias, o Rei prometido, profetizado, apontado pelos profetas, certo? E por Moisés, tá bom? Descritos na lei e nos profetas. Esse evangelho não contém um relato cronológico. Seu propósito é apresentar a evidência de que Jesus é o Messias, o Salvador. Pois bem, meus irmãos, vamos então ao esboço, né? Basicamente, o evangelho segundo escreveu Mateus é dividido em 3 partes. A parte A vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4 e versículo de número 11. E a temática é o nascimento e a preparação de Jesus, o Rei. A segunda divisão do livro de Mateus vai do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 25 e versículo 46.
E a temática, né, é a mensagem e o ministério de Jesus. Aqui nós vamos encontrar assuntos como, por exemplo, Jesus inicia seu ministério, Jesus profere o Sermão do Monte, Jesus realiza muitos milagres, Jesus ensina sobre o reino, Jesus encontra diferentes reações a seu ministério, Jesus enfrenta conflitos com os líderes religiosos, Jesus ensina no Monte das Oliveiras. E a terceira e última sessão do Evangelho segundo Mateus vai do capítulo 26, versículo 1 até o capítulo 28, versículo 20. E a temática é a morte e a ressurreição de Jesus, o Rei. Para finalizarmos, um assunto muito interessante está aqui na segunda parte, na segunda divisão, na segunda seção do livro de Mateus, que vai do capítulo 4, versículo 12, né, até o capítulo 25, versículo 46, e sobretudo nos capítulos 5, 6 e 7, é interessante nós frisarmos aqui, acerca do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha. Jesus vai proferir os ensinamentos acerca do reino. Nós, como cristãos, nós sabemos que nós temos uma dupla nacionalidade. Segundo este mundo terreno, esta vida mortal, eu e você somos brasileiros, somos cidadãos, certo? Da República Federativa do Brasil. Porém, nós temos dupla cidadania, nós também temos a cidadania celestial. E sendo cidadãos do reino de Deus, nós também temos direitos e deveres. Como todo cidadão de um país, de uma nação, no nosso caso o Brasil, existe uma Constituição, certo? O Brasil possui a sua Constituição e lá na Constituição da República Federativa do Brasil estão descritos todos os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Uma vez como membros, como cidadãos do Reino de Deus, nós também possuímos uma Constituição. E essa Constituição é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobretudo os ensinos de Cristo e dos apóstolos. E Jesus, ele vai descrever, principalmente no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, como queira, todos os direitos e deveres dos cidadãos que pertencem ao reino de Deus. É um texto, um ensinamento extraordinário, o Sermão do Monte. Eu aconselho você, certo? Você que busca, né, que se esforça, que se esmera para servir da forma mais excelente a Cristo sobre a face da terra, que você estude, que você pesquise, que você examine o Sermão da Montanha, porque ali está descrito a vontade de Deus para os seus filhos, para as suas filhas, para os cidadãos do seu reino. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus abençoe você e os seus familiares no dia de hoje. Até o dia de amanhã com mais um vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.